Então, gente, eu tô aqui comendo essas balinhas aqui de dentadura, tá? Que o pessoal adora. Só que eu não posso divulgar aqui qual é a marca, mas é uma marca que tem bastante aqui na cidade e que muita gente compra, né? Eu só não posso divulgar ela porque eles não estão me patrocinando. Se me patrocinassem, eu até divulgava, né, a marca, tudo. E eu gosto bastante disso aqui. E se você por um acaso, tá, também gosta, comenta aí, tá, gente? Hoje eu tô aqui meio que ilhado, tá? Que nem da outra vez, né, gente? Choveu e eu fiquei preso. Hoje eu tô preso aqui de novo. E conforme eu vou comendo aqui, eu vou conversando com vocês, né? Pra vocês entenderem o que o ser humano gaúcho passa, né? Pra vocês saberem, né? O que acontece de verdade quando chove aqui na cidade. Como fica o estado psicológico das pessoas vendo que o planejamento delas vai literalmente pelo ralo, porque chove bastante, a chuva tende a ir pelo ralo, né, gente? Apesar que nós temos também muitas poças aqui na cidade que não levam a chuva diretamente pro ralo, mas a tendência seria essa, né? Que a cidade fosse projetada para que essa chuva fosse pro ralo, né? E eu tô aqui, né, gente, conversando com vocês. Eu vou deixar a câmera aqui de pé, né? Vou deixar ela de pé enquanto eu como aqui, enquanto eu vou falando com vocês. Certo? Vou botar ela aqui no carrinho. Vou ver como é que ela fica no carrinho. O carrinho não travou a roda. Vou botar ela de pé aqui, gente. Vou deixar ela de pezinho aqui enquanto eu abro o saco, né? Porque ninguém é de ferro, né? Vou deixar ela de pezinho aqui, ó. Eu já volto, gente. Eu só tô comendo umas balinhas aqui, tá? Mas eu já volto.
E aí, gente, sentiram a minha falta? Deixei aí um pouquinho de lado aí a câmera gravando. Espero que vocês não tenham sentido muito a minha falta, né? Aí aqui no supermercado tem tipo umas britas, né? E depois tem grama. Por que que eles fizeram essas britas eu não sei, gente. Principalmente com ela descendo, né, pra calçada. Eu realmente não sei, tá? Não sei mesmo. Ah, ficou um pouquinho de doce no dente. Não façam isso que eu fiz, tá, gente? Não comprem guloseimas, tá? Ou comprem uma vez na semana só, que vai ser bom. Gente, aqui tem umas cancelas, né? Essas cancelas aqui, elas têm a luz aqui da espada do Darth Vader. Eu não sei por que que eles botam essas luzes aqui do Darth Vader, né? Por que que não é uma luz verdinha? Acho que tinha que ser sempre verdinha. E quando tivesse que passar, deveria ter umas flechinhas, né? Umas flechinhas assim apontando para as pessoas andarem. Seria melhor, gente. E eles dividem aqui a cancela. Uma é o acesso sem ticket, tá? Vou mostrar para vocês ali, ó. Não vou chegar ali perto porque dizem que não é para ser humano sem carro chegar ali. Então eu não vou. Mas essa primeira aqui, ela tem um dizer ali escrito acesso sem ticket. E a de trás é acesso somente com ticket, eu acredito, né? E modernizaram muito as coisas aqui, né, gente? Eles modificaram muito as coisas. E essa rede de supermercados, ela tem assim lugares que tem esse negócio do ticket, ela tem lugares que não tem o negócio do ticket. Cada supermercado ele tem uma coisa diferente do outro, né, gente? Aqui o estacionamento ele é menor, tá? Talvez um dos menores daqui da cidade. E aí ele é menor e ele tem cancela, né? Daí o estacionamento que ele é muito maior. Eu não sei se eles pretendem botar cancela. Eu sei que eles estão fazendo uma obra, tá? Tem um supermercado que ele é na Cavalhada. Eles estão fazendo uma obra. Não sei se eles vão fazer a mesma coisa que fizeram aqui, vão botar cancela, porque lá enche de carro, gente, vocês não tem noção. Eu sempre digo para as pessoas, para mim o salário mínimo, ele é 2.660, tá? E para estacionar o carro, a pessoa aí que tem esses 2.660, ela deveria pagar R$5 para ficar 20 minutos. Se ela ultrapassar os 20 minutos, aí eu acho que deveria pagar ali uns R$10, tá? Uns R$10 para ficar até 1 hora. 20 minutos ali, ela ficou 20 minutos. 20 minutos ou menos de 20 minutos paga 5 pila. Mais de 20 minutos até 1 hora, R$10. E claro, mantendo os preços, né, dos alimentos, o preço das coisas como estão hoje, tá? Como estão hoje em maio. Estou fazendo esse vídeo aqui próximo aqui do dia 20 de maio, tá? Hoje é dia 18. Mas estamos aí a menos de 2 dias do dia 20 de maio. Então, mantendo-se os preços que as coisas estão no dia 18 de maio. Com o salário mínimo sendo elevado a R$2.660, é possível, gente.
aí é possível a gente ter um país decente. Quando eu falo em termos salariais, tá? Eu não tô nem falando de reforma de previdência, não tô falando de reforma trabalhista, não tô falando de nada disso. Tô falando somente na questão de salário. Se o salário ele começa a ser assim, as coisas podem melhorar, gente. Pessoa não podendo ficar sem leito, tá? Tem muita gente que fica sem leito aí nos hospitais. Então deveria ter mais hospitais, ser feito aí um balanço estatístico para ver aí quais locais tem pessoas que adoecem mais e construir aí mais hospital. E com salário aí nessa casa, né, gente? Os R$ 2.660 que eu venho falando sempre, né? Aí é possível, gente. Daí tem como fazer alguma coisa. Mas se não for assim, não tem. Se não for assim, muito difícil, tá? Muito difícil a gente ver alguma coisa mudar, né, gente? Bem difícil mesmo. E eu tô num bairro aqui, né, gente, que eu sempre levo para as pessoas aqui duas mulheres, né, que foram importantes aqui no bairro. A dona Lu, que eu já chamo de Lu porque eu tô muito íntimo dela, né? A dona Lu Moura, tá? Que ela era benfeitora aqui do bairro, tá, gente? E eu acredito que esteja no bairro Ipanema, né? Eu nunca gosto de falar o bairro assim, porque numa rua às vezes já muda o bairro, né? Você tá numa rua pensando que tá num bairro e não tá, né? Mas eu acredito que ela tenha sido a benfeitora do bairro Ipanema. Assim como outra grande figura da Ecofal, maravilhosa, tá? Que leva o nome de uma rua muito comprida do bairro. Da Ecofal, que era benfeitora também e participava de concurso de beleza, gente. Então você aí que tá sempre querendo achar uma mulher bonita, pesquisa aí, vê se você acha aí fotos aí da Deacofal e me diga o que você achou. Era bonita, não era bonita, tá? Pessoas que fizeram coisas pelo bairro, né, gente? A gente passa hoje no bairro, vê as casas serem vendidas, a gente vê buraco, a gente fica apavorado. Apavorado, gente. A gente muitas vezes não quer acreditar que está acontecendo isso, mas está. Supermercado também com muita poça d'água. Deveriam reformar aqui certas partes do supermercado, gente. E eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco as poças d'água que tem aqui. Porque chove, né, gente? Aqui chove muito, tá? Chove bastante. Hoje não está chovendo tanto. Vocês não estão tendo aqui a noção da chuva, tá? Mas aqui vocês podem ver, ó, tem poça, ó. Tem poça aqui embaixo, ó. Isso aqui é tudo poça, tá? Poça de água aqui onde passam os carros, gente. E o problema é alguma pessoa descuidada passar de noite e pisar nessas poças, né, gente? Aí molhar todo o calçado e ela ficar doente, né? A gente pensa assim, né? A gente pensa nas pessoas. A gente faz o conteúdo para mostrar para as pessoas o que está acontecendo para elas se conscientizarem, né, gente? Só que às vezes a gente fica meio que andando em círculos, né? A gente faz as coisas, a gente luta e parece que a gente fica andando em círculos, né? Parece que a gente não sai assim do lugar, parece que o nosso trabalho ele não ganha a divulgação que deveria ganhar. Parece que o YouTube ele nos puxa pelo pé, não deixa a gente chegar onde a gente quer chegar. Aí a gente vai para outra plataforma, aí a outra plataforma faz a mesma coisa com a gente, tá? A gente muda de plataforma, outra plataforma faz as coisas iguais ou até piores, não divulga um canal. Meu canal assim deveria chegar. Sempre as pessoas me perguntam, né? Quantas pessoas deveriam se inscrever no teu canal? Eu penso que 1 bilhão tá bom. Nem mais nem menos. 1 bilhão é o número de inscritos que o meu canal deveria ter. Porque eu mostro a verdade para as pessoas, né?
eu sempre mostro a verdade. E por eu ter tentado mostrar a verdade, muitas vezes eu me dei mal, gente. Levar assim, talvez uma das piores coisas assim que existam, eu acho que no mundo, é dizer a verdade. Quando você diz a verdade, você está tentando mudar alguma coisa, mas as pessoas não enxergam dessa forma. As pessoas acham que você, sei lá, é um cara ruim. Ou as pessoas te tratam como se você fosse um criminoso, gente. Quando você quer levar a verdade até a residência das pessoas, quando você faz um trabalho honesto, quando você tira dinheiro às vezes do próprio bolso para levar a informação para as pessoas, para levar a verdade, parece que o efeito é o contrário, gente. Parece que você vai criando inimizades, ao invés de você fazer amizades, você vai criando inimizades, gente. É um negócio assim horrível, gente. Horrível. Horrível você ficar criando aí inimizades quando na verdade você só quer levar a verdade até as pessoas. Você só quer ser remunerado por levar a verdade para as pessoas, gente. É complicado, sabe? Complicado, gente. E a gente não sabe, né? Hoje, por exemplo, tá chovendo, mas a gente não sabe como é que vai ser amanhã. Se vai ser uma chuva assim mais forte, tá? A gente fica pensativo, né? E além da chuva, ainda a cidade ela não é preparada, né, para receber assim a quantidade de chuva às vezes que chove aqui. Hoje tá chovendo pouco, né? E amanhã é dia que começa a semana, segunda-feira, né? E aí eu quero ver, gente. Porque tem muito erro, né, em relação aí ao tempo, né? Às vezes dizem que vai chover e não chove, às vezes dizem que vai fazer um dia bonito e não faz. Eu não sei assim dizer pra vocês como é que vai ser amanhã, tá? Eu só posso dizer hoje. Hoje mudou o tempo de tarde 4 vezes. 1 hora nós tínhamos um tempo aí. Depois das 14 mudou tudo de novo, tá? 1 hora tava um sol forte. Eu tava no sol. Eu tive que sair do sol. Eu fiquei ali uns 15 minutos, tá? Um sol assim muito forte. Eu peguei um bronzeado. Eu vou mostrar pra vocês aí uma outra hora. Depois começou a ventar e sumiu o sol às 14 horas. Depois às 15 horas, tá? Já começou a abrir um sol de novo e parou de ventar. E agora, gente, já passou aqui das 18 horas, tá? E cai pingos ainda, tá caindo uns pingos aqui de chuva. E fica sempre essa incógnita, né? A gente não sabe o que vai acontecer. A gente acaba ficando aí apreensivo, né? A gente fica esperando aí qual vai ser o movimento do céu. A gente só tenta se esquivar, né, dessas coisas, né, gente? A gente fica tentando aí fazer algum movimento para não se molhar muito, para não chegar com o pé molhado em casa, porque é gripe na certa, né, gente? Dá uma mudança dessas no tempo, já acaba mudando tudo, né, gente? É assim. Infelizmente é assim, gente. É assim que se estrutura, né, a cidade de Porto Alegre. É uma cidade que ela não é preparada para receber chuva. Ela tem muito buraco. Esses buracos eles acumulam poças, né, poças de água. Às vezes tem ruas que elas são pouco iluminadas, né, e as pessoas não veem, né, esse buraco, e elas acabam pisando nos buracos assim, estão com poça d'água e molham todo o calçado, né? E aí molha a meia, molha tudo. Aí a pessoa tem que chegar em casa, tá? Aí tem que trocar toda a roupa, tem que botar toda a roupa para secar. E às vezes ela precisa dessa roupa para daqui 2 dias. E às vezes não consegue secar a roupa, porque o outro dia fez uma temperatura sem sol, né? Uma temperatura assim baixa, né?
E aí tu não consegue botar essas roupas assim pra secar, né? Aí chega o outro dia, você também não consegue fazer isso. E tem muita gente aqui na cidade que acaba secando a roupa atrás de um refrigerador, né, gente? Põe atrás do refrigerador ou põe no forno. A pessoa ali faz uma comida, faz alguma coisa e tenta aproveitar o calor do forno para poder secar a roupa. É um caos, né, gente? É um caos, assim. Porto Alegre é uma cidade caótica. Caótica, né? E o que eu digo pra vocês aqui, gente, é tudo verdade, né, gente? É tudo coisa aí baseada em estudos, né, que eu fiz, vendo aí as coisas como elas são, né? Levando pra vocês a verdade sempre, levando pra vocês aí um conteúdo interessante, um conteúdo que se preocupa mesmo com o gaúcho, né? Hoje, por exemplo, gente, eu andei aí 1 quilômetro e eu vi 4 moradores de rua, né, gente? Andando 1 quilômetro, né? Às vezes eu vejo até mais, andando menos, tá? Mas hoje eu vi 4 moradores de rua, tá? Uma guria que eu acho que ela tinha algum problema de saúde mental, assim, pelos gestos mecânicos, assim, que ela fazia. Aí um morador de rua que ele vende coisas, ele vende ervas, ele vende bala de goma, ele vende paçoca. Então a gente vai andando, a gente vê isso aí, né, gente? A gente acaba vendo esse tipo de coisa, né? E tá se tornando uma coisa muito comum, né? Muito comum aqui na cidade. Aí também tem um rapaz que ontem ele estava pedindo esmolas, tá? Pedindo esmolas na parte de trás, assim, de um supermercado. Hoje eu vi, eu não sei se era um homem ou era uma mulher, eu não consegui olhar pro rosto da pessoa pra identificar. Eu só sei que era uma pessoa de cabelo curto. Ela tava pedindo coisa na porta do supermercado. E aí ela tinha conseguido umas 2 sacolas, né? Ela conseguiu 2 sacolas. Então é assim, né, gente? Um catador de material reciclado, tá? Um catador ali que tava levando num saco assim, garrafa PET, tava levando latinha de alumínio. E todos assim moradores de rua, né? Pessoas que moram na rua. E esse cara, né, que eu falei pra vocês que ele vende bala de goma, que ele vende paçoca, que ele vende coisas desse tipo, né? Esse cara, hoje ele não tava vendendo, hoje ele tava pedindo moeda, né? Então, pra vocês verem, a pessoa vende as coisas tudo e nunca tem dinheiro, né, gente? É complicado. Uma pessoa assim, ela não tem um salário fixo, né? Num dia ela pode vender todas as coisas e no outro dia ela pode não vender nada, né? Ou então ela consegue vender tudo, mas parece que não dá conta, né? A pessoa ela é autônoma, né? Autônomo é assim, autônomo não tem o salário fixo. Eu acho que ele deve faturar ali uns 20 pila ali a cada, sei lá, 2 dias. Deve ser isso aí que ele ganha, né, gente? E não dá, né? Se você for bem, se você for ver, né, bem assim, se você olhar com muita atenção, você vai ver que não tem como, né? Não tem como uma pessoa viver, né, com essas condições, né? É meio complicado. Mas é isso, né, gente? O que vocês têm a dizer sobre isso? Queria ouvir aí de vocês. O que vocês têm a dizer? Se vocês já passaram por uma experiência assim. Vocês viram muitos moradores de rua.
Vocês viram a temperatura mudar como mudou aqui na cidade 4 vezes em menos de 6 horas. Agora eu vou mostrar um pouquinho do céu pra vocês, tá? Que dizem, né, ser o pôr do sol mais bonito, sei lá, do mundo. Ou um dos pôr do sol mais bonitos do mundo aqui, o pôr do sol de Porto Alegre, né? Eu não sei, gente, não sei, realmente não sei, tá? Eu acho bonito e tudo, mas não sei se é uma coisa assim que a gente vai utilizar, né, muito. Acho que de repente aí você consegue escrever um filme, escrever uma poesia, escrever uma série, se inspirando aí através desse pôr do sol. Mas eu acho que todos os dias a pessoa não vai parar para querer ver o pôr do sol, né? Vai ter dias assim que ela vai estar de saco cheio. Então por isso que eu tô aproveitando hoje para mostrar um pouquinho para vocês. Vocês não vão ter a noção, né, através do celular. O celular aqui ele não vai captar tudo como é, né? O ar, ele não consegue levar para vocês o ar que faz aqui, não consegue levar para vocês o vento, né, batendo na pessoa quando tá filmando isso aqui. Vocês não têm a noção de como é estar aqui. Eu só posso filmar para vocês, né? Mostrar alguma coisa para vocês terem alguma noção, né? Mas é muito mais alaranjada, avermelhada, rosa, né? Essa coisa que tá acontecendo aqui no céu, né, gente? Então, só para vocês terem uma ideia, né, de que a cor ela é bem diferente do que eu vou mostrar para vocês aqui. Mas é isso, gente. O que você achou aí das coisas que eu falei? Você acha aí que eu falei coisas que não deveriam ser faladas? O que vocês acham? Se quiser, você pode comentar aí, deixar um comentário, dizer aí o que você achou, tá? Se você se sentiu mais inspirado para fazer alguma coisa depois de ver esse vídeo, depois de ouvir esse vídeo, se você continua na mesma, não te trouxe aí nenhum benefício ver esse vídeo, ou se esse vídeo aqui ele melhorou o convívio familiar de você. Vocês perceberam que vocês não tem que ficar se xingando. Vocês perceberam que o mundo ele é todo errado e que vocês têm que ser mais unidos. Se ajudou nisso, tá bom, gente. Se ajudou nisso, ajudou bastante. Porque eu canso de ver as famílias brigando por coisas pequenas, enquanto tem um monte de grupo aí que eles se unem. Eles não se amam, né? Tem que deixar isso bem claro. Mas eles se unem e eles ganham muito dinheiro justamente em cima, né, do povo que briga, né? O povo que briga contra o povo, né? Então não seja mais uma pessoa que briga contra o povo. Tente fazer alguma coisa pelo povo, né, gente? E eu acho que era essa a mensagem, né? Mensagem aí que eu queria levar para vocês hoje. Se você gostou, né, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho de notificações. Quando você ativa o sininho de notificações, você recebe aí atualizações do canal e você fica sabendo quais são os novos vídeos que são postados aqui na plataforma, gente. Às vezes você quer ver um assunto diferente e não acha nenhum lugar. Aqui você vai ver assuntos voltados aí às guerras, né, que ocorrem no mundo, as obras que precisam ocorrer aqui na cidade, tá, de Porto Alegre, obras que precisam ser finalizadas, buracos da cidade, fios caídos. Você vê aqui no canal, gente. Estradas que às vezes precisam aí de um piche. Falta piche nas estradas, tá?
Piche, para quem não sabe, é esse materialzinho aqui, ó. Isso aqui é piche, né, gente? Às vezes uma estrada toda de areia, ela precisa do piche para não ficar toda hora embarrada, para as pessoas poderem transitar por uma estrada, né? O piche, ele faz milagre, gente. O piche é milagroso. Então, se você quer ver isso, se você quer ver alguém falando sobre saúde mental, falando a verdade sobre os assuntos que você às vezes não encontra em nenhum lugar, é aqui, gente. É aqui o seu lugar aqui de desabafo, de aprendizado. Se você quiser fazer um curso no valor de R$90, faça, tá? É o único jeito de levar para vocês aqui a verdade, gente. Através desse valor. Porque quem me sustenta são vocês, né, gente? Vocês que acreditam aí no meu trabalho. Vocês é que fazem milagre, né? Já que não foi possível aí que a sociedade ela conseguisse entender o meu trabalho, já que a sociedade não entendeu o que eu quero fazer pela minha cidade, o que eu quero fazer pelo meu país, já que os governos, quando eu digo para eles que eu quero mudar alguma coisa, que eu preciso de tanto de dinheiro para mudar as coisas, que eu preciso de um salário X, eles não me escutam, eles me deixam de lado, eles fecham os ouvidos para mim. Quem faz as coisas por mim mesmo hoje são os assinantes aqui do canal, os assinantes que fazem a diferença na minha vida, né? E mesmo, né, fazendo essa diferença, eu não vou me reduzir em nenhum momento a levar para vocês uma informação aí que ela não seja, né, verdadeira, gente. E se em algum momento nós tivermos aí que discutir, que a gente tiver uma desavença, que a gente tiver aí que ir para a mesa de debate para debater um assunto, a gente vai, gente. Porque mesmo que vocês estejam me ajudando, mesmo que vocês estejam fazendo aí de tudo para conseguir manter esse canal, eu não posso esconder a verdade, né, gente? A verdade, assim, ela é uma moeda que ela não pode ser trocada por absolutamente nada, né? A verdade, ela precisa estar no lugar que ela deveria estar, né? O fato dela estar hoje numa vala de esgoto não significa que ela não deveria estar ocupando aí a posição num reino, né? Num reino assim muito, né? Mas muito abundante. Era lá que era para ser o lugar da verdade. Mas hoje, infelizmente, a verdade ela se encontra numa vala de esgoto. Às vezes dentro da vala de esgoto. Então, quando alguém chegar para vocês, né, e vier com uma historinha, vocês vão estar aí mais fortalecidos para poder dialogar com essas pessoas, para poder saber se elas estão mentindo para vocês, se elas estão enganando vocês, se elas estão de alguma forma querendo ludibriar alguma coisa e de certa forma querendo fazer vocês aí de bobo, né, gente? Então o que eu posso fazer por vocês é isso, é levar esse conteúdo aí sempre, né? Sempre verificando aí o que é mais correto no momento, né? Mas e vocês, gente? O que vocês acham? Vocês acham que é esse o caminho? Vocês acham aí que as coisas deveriam ser feitas de uma outra maneira? O que você faria, né, se você estivesse aí fazendo o que eu faço? Você continuaria? Você faria as coisas de uma outra forma? Você faria material de entretenimento? Você faria dancinha? Você tomaria banho numa banheira de Nutella? O que você faria? Conte pra mim. Não fique com medo. Não fique com medo, não se sinta acuado. O que você faria? Você brincaria de slime? Você botaria slime no potinho e ficaria brincando de slime? Conte a verdade. Certo, gente? Tem aí
muitos momentos de felicidade e que o conhecimento ele comece a fazer parte da vida de vocês de uma maneira muito mais intensa.